Minha primeira Eurotrip foi feita sem qualquer planejamento. Então, claro, eu não tenho planilhado os valores que eu gastei em cada coisa. Então, eu não sei te dizer quanto eu gastei em comida, quanto eu gastei em hospedagem. Eu não sei te dizer sequer quanto eu paguei na passagem. Na verdade, eu até sei porque eu me lembro. Eu paguei R$ 2.100 na passagem, mas eu fui buscar o e-mail para confirmar e nem isso eu tenho. Tamanha foi a desorganização dessa primeira viagem. Mas, claro, eu me lembro, na época, quando eu voltei da viagem, porque sim, eu fui para a viagem sem ter muita noção do quanto eu já tinha gasto, do quanto eu poderia gastar lá para não voltar endividada. Então, eu só fechei as contas dessa viagem quando eu voltei e paguei o meu cartão de crédito na volta. Eu gastei nessa primeira Eurotrip, sem qualquer planejamento, R$ 8.000. Essa viagem ela foi feita em março de 2019, ou seja, março é baixa temporada na Europa. Eu fiquei 9 dias e gastei R$ 8.000. Então, eu gastei quase R$ 1.000 por dia de viagem. Numa viagem de 9 dias, em março, na baixa temporada. Guarda essa informação. Já a minha segunda Eurotrip, a situação foi completamente diferente. Essa viagem foi feita com todo o planejamento, com toda a pesquisa. Eu fiquei 9 meses aprendendo como se planeja uma viagem, o que eu precisava saber para economizar na viagem, antes da viagem, né? As coisas que eu precisava comprar antes. Comprei muitas coisas antes para conseguir valores mais baratos. Enfim, fiz como deve ser feita uma viagem para que você consiga economizar. Dessa vez, a viagem aconteceu entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, ou seja, alta temporada na Europa. Fiquei 21 dias nessa viagem. Lá na primeira viagem, na primeira Eurotrip, eu fiz 2 países, que foram Holanda e Bélgica, e visitamos 3 cidades: Amsterdã, Roterdã, na Holanda, e Bruxelas, na Bélgica. 9 dias, 3 cidades. Já na segunda Eurotrip, nós fizemos 4 países, que foi França, Alemanha, Holanda e Bélgica. E nesses 4 países nós fizemos 5 cidades, que foi Paris, Berlim, Amsterdã, Bruxelas e Bruges, e ainda fomos na Euro Disney. Então, 21 dias, 5 cidades em 4 países e mais a Euro Disney, que fica em Paris. Na verdade, é numa cidadezinha ao lado de Paris. Na alta temporada, lembra, né? Alta temporada. Nessa segunda Eurotrip, pasme, eu gastei por pessoa 12.500 e... Peraí que eu anotei aqui. Me perdi. Mas eu gastei R$ 12.503,06. Não sei se é 6 centavos ou 26 que eu me perdi aqui. R$ 12.500 para arredondar, numa viagem de 21 dias na alta temporada. Na primeira, eu gastei R$ 8.000, 9 dias na baixa temporada. E por que eu gastei tão menos, proporcionalmente, né, na minha segunda viagem do que eu gastei na primeira? Por um motivo muito simples: planejamento. Eu planejei tudo, eu pesquisei tudo. Eu comprei muitas coisas antes da viagem a preços muito mais baratos. E um detalhe, uma coisa que eu fiz nessa segunda viagem, que ao invés de baratear a viagem, encarece, que é fazer muitas cidades numa mesma viagem. Isso encarece a viagem porque, além de você gastar com os deslocamentos, né, entre uma cidade e outra, você perde os descontos que as hospedagens normalmente dão, quando você fica mais tempo na hospedagem. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, vamos supor que uma diária custasse R$ 500. Suposição, tá, gente? Nunca paguei esse valor na diária. Mas só para arredondar a conta, R$ 500 uma diária.
Se eu ficar até 6 dias, eu vou pagar R$ 500 por cada dia. Isso daria R$ 3.000. Mas a partir do 7º dia, se eu ficar 7 dias ou mais, essa diária ela já vai ter um bom desconto. Então, uma suposição, se eu ficar 7 dias ou mais, a diária que custava R$ 500 passa a custar R$ 300. Então, se eu ficar até 6 dias, eu pago R$ 3.000 nas 6 diárias. Se eu ficar 7 dias, eu vou pagar R$ 2.100 para ficar 7 dias. Então, quando você viaja assim por muitas cidades, normalmente você perde esse desconto. Por que que essa minha viagem, mesmo nessa condição de ficar pouco tempo em cada cidade, mesmo assim eu ainda consegui hospedagem barata? Porque em uma cidade, na cidade mais cara que eu fui, que foi Paris, eu fiquei mais de 7 dias em uma única hospedagem. Então isso me deu um desconto fantástico. Se eu não tivesse feito isso, poderia colocar aí mais R$ 2.000 só de hospedagem que eu teria gasto se eu não tivesse tomado esse cuidado. Mas já sabendo disso, eu sabia que eu ia para Paris, eu sabia que em Paris eu ficaria mais tempo, né? Por conta do grande número de atrações da cidade. Então eu tomei o cuidado de ficar numa única hospedagem e ganhar esse desconto. Fora todas as outras coisas, todos os outros hackzinhos aí que eu apliquei para tudo, na hora de comprar passagem, na hora de comprar as passagens entre as cidades, enfim. Tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas, quando me ouviu dizer que eu fiquei 21 dias na Europa, nunca imaginou que eu tivesse gasto tão pouco, R$ 12.500 para ficar 21 dias na Europa. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês eu teria gasto muito mais do que isso. E é normal que você pense isso. Eu também tinha essa ideia de que era muito mais caro viajar. E ó, detalhe, não teve nada de perrengue, não teve nada aí de pobreza, de nada. Fiquei em hospedagens ótimas, fiquei em hostel, claro. Na maior parte das cidades eu fiquei em hostel. Nada daquilo assim de 20 camas, nada disso. O hostel, normalmente eu pego o hostel com 4 camas, aí estávamos eu e a minha filha, então 2 camas, e aí as outras 2 camas por outras pessoas. É super tranquilo, mesmo sendo quarto misto que nós chegamos a pegar, super tranquilo, nunca tivemos qualquer problema. Em Paris, nessa que eu fiquei mais tempo, eu fiquei no Airbnb, que é uma excelente opção para você economizar, principalmente se você for ficar mais tempo. E aí, aquilo tudo que eu já falei, né, gente? Só viajei com mala de mão. Em Paris, eu cheguei em Paris na metade da viagem, lavei toda a minha roupa, né? Tomei o cuidado de pegar um Airbnb com máquina de lavar, lavei toda a minha roupa, enfim. Truques que a gente vai aprendendo e que eu tô aqui para passar para vocês e mostrar que é possível. Pensa, gente, R$ 12.000 para arredondar a conta para ficar mais fácil, R$ 12.000 para você fazer uma viagem para a Europa. É possível você juntar R$ 12.000 em um ano, vamos pensar? 12 mil é R$ 1.000 por mês. Ah, eu não consigo juntar 12 mil reais por mês, você vai me dizer. Ok, junta 500, diminui aí os seus gastos, dá uma olhadinha aí nos vídeos que eu já coloquei para te ajudar, para te dar dicas de como economizar aí no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se você pensar bem, se você analisar bem, você consegue fazer sobrar R$ 500 por mês aí no seu orçamento. E os outros 500, você tem duas opções. Ou você leva 2 anos juntando esse dinheiro para sua viagem, ou você vai tratar de fazer uma renda extra e vai ganhar e vai juntar mais R$ 500 por mês aí, para daqui um ano você tá fazendo a sua viagem. Aí você vai me dizer, tá, mas o euro deu uma aumentada, né? É verdade, realmente, hoje, do jeito que está a situação, eu não faria a mesma viagem na mesma qualidade com os mesmos R$ 12.000, porque lá na época da minha segunda Eurotrip, eu paguei no euro 4,67. Hoje, o euro tá quase R$ 7. Então, lógico que eu não conseguiria hoje fazer essa mesma viagem na mesma qualidade, consumindo as mesmas coisas. Então, o que que eu faria se eu fosse fazer uma viagem dessas hoje com o euro no preço que tá?
eu vejo duas possibilidades. Ou, primeira possibilidade, eu não faria a viagem com o mesmo número de países ou com o mesmo número de cidades que eu fiz, para diminuir o deslocamento e ficar mais tempo em cada cidade. Ou a segunda opção, que seria realmente a opção que eu escolheria, eu iria sim para a Europa, mas eu faria os países mais baratos da Europa. Esses países que eu fui, principalmente França, Holanda e Alemanha, estão entre os países mais caros da Europa. Então, o que eu faria hoje, se eu fosse hoje? Eu iria para os países mais baratos da Europa. Então, eu iria para o leste europeu, que, aliás, é a minha opção, será a minha opção, porque eu tenho essa Eurotrip pronta, comprada, passagens pagas, só esperando a fronteira abrir. E é o que eu vou fazer. Eu vou para o leste europeu, República Tcheca, Hungria, Polônia, que são países maravilhosos na Europa e muito mais em conta. Eu estou fazendo esse vídeo no intuito de mostrar para você que não é impossível, muito pelo contrário, é muito, muito, muito possível para qualquer pessoa fazer a sua viagem dos sonhos. Só que, claro, para isso você precisa de planejamento, pesquisa, e para isso eu estou aqui para te ajudar. Tudo que eu aprendi nesse tempo aí, estou aqui para passar para você e você vai sim fazer a sua viagem dos sonhos.